pergunta número 52 do Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 3 da Criação, mas agora falando sobre a diversidade das raças humanas. Kardec pergunta: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Os espíritos nos respondem: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com os dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então, aqui ele vem nos mostrar que o meio também influencia sobremaneira nas diferenças físicas e morais que as diversas raças humanas foram adquirindo no decorrer da sua evolução. Miramês, falando justamente sobre a diversidade das raças e das coisas, nos adverte: a diversidade em toda a criação de Deus é mostra da sua inteligência suprema. A beleza que constitui as coisas do Senhor está nas variações sem perda da harmonia, que sublimam todos os ritmos. Tudo muda de segundo para segundo, embelezando cada vez mais a natureza, nas linhas a que fomos chamados a servir. Um dia não é igual ao outro. O céu que se contempla da terra mostra diferenças dia a dia e noite a noite. As pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais e os pássaros, a flora e a fauna se alteram constantemente. Todas as formas se integram e desintegram com frequência pela força do progresso. Se assim podemos dizer, tudo que existe está em contínua modificação. Esta é uma lei cósmica que opera em toda a criação. Não há somente diversidade nas raças humanas, mas variedades em todas as coisas que Deus criou, e nós, na profundidade das nossas consciências, gostamos de variações. Sentimos um prazer indefinível nas mutações. Em se falando do espírito encarnado, as diferenças físicas vêm da vontade do Criador, que certamente achou melhor que assim fosse, para a nossa própria alegria. Entretanto, estabeleceu leis que pudessem regular essas mudanças, como sendo um aprendizado para determinada faixa evolutiva das criaturas e dos próprios animais, vegetais e minerais. Primeiro, uma raça humana desceu para a carne, com certo preparo no mundo espiritual para esse ou aquele continente, trazendo as características adequadas ao lugar onde iriam nascer. Depois foram reforçados os caracteres próprios do local aonde foram chamados a viver. O corpo de carne é, pois, obediente às leis físicas, bem como atende às heranças do empréstimo biológico. Tudo que existe na natureza, na Terra, foi idealizado nos planos do espírito por engenheiros siderais, que copiam e entendem a lei de Deus, executando sempre a sua vontade. Se existe diversidade no mundo físico, muito mais no mundo moral de cada criatura. Se no mundo moral há diversidade em tudo, no mundo espiritual muito mais. Existe uma infinidade de divisões, sem que a natureza se mostre aflita ou deixe faltar alguma coisa para a sua própria segurança. Bastou que o mundo dos espíritos preparasse um casal de seres de cor para que reinasse uma prole enorme na região escolhida. Assim ocorreu com todas as raças de todos os viventes que existem na Terra. Bastou que os benfeitores espirituais, em nome de Deus, materializassem uma semente de uma determinada espécie, para que ela enchesse a Terra com infinitos descendentes. Assim sucede em todos os reinos. Aí está a chave da diversidade das coisas, de tudo que existe no mundo e nos mundos. O Senhor assegurou para tais diversidades os climas correspondentes, criando a lei da afinidade para sustentar assim aquilo que deveria ser. Deixou para o homem alguma coisa a ser feita, no sentido de que ele pudesse cooperar nessas mudanças, formando novos tipos de acasalamento de raças diferentes,
como também animais e plantas, dando novas cores às belezas já estabelecidas pela divindade. Deves estudar mais a natureza no livro da vida que se abre nas páginas do tempo, que ele te dirá algo mais daquilo que não podemos dizer. A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude pela observação sincera de Filho de Deus, porque ela guarda todos os mistérios da vida, com a capacidade de revelar gradativamente as leis na sequência das necessidades. Isto é Deus em nós, operando em nós. Interessante quando ele fala aqui que tudo, claro, foi previamente determinado, organizado, como ele diz, pelos engenheiros siderais. Então, embora a carne, o corpo, quando ele tenha surgido, o homem, o ser vivo, como ele diz, obedeceu às leis físicas, mas também às heranças do empréstimo biológico, mostrando que é claro que o fator biológico ele é preponderante, ele exerce grande influência na sua prole, mas que isso também decorre do amparo, do auxílio, do querer da espiritualidade superior de Deus. Quando ele diz aqui, bastou que os benfeitores espirituais materializassem uma semente de uma determinada espécie para que ela enchesse a terra com infinitos descendentes. Então, em tudo, mesmo nas menores coisas, nos menores detalhes, a espiritualidade superior está atuando, está à frente, está administrando, para que nada aconteça fora da vontade do nosso Pai, fora da vontade de Deus. Então, aqui a gente percebe que o meio influencia e também a vontade, a programação da espiritualidade, isso vai se fazer presente também no que se refere à diversidade de raças. Pergunta 53. Ainda no capítulo 3 da criação, falando sobre a diversidade das raças humanas. Kardec pergunta: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Resposta dos espíritos: sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. E ele pergunta: estas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Interessante a comparação dos espíritos, mostrando que, embora o homem tenha aparecido e surgido momentaneamente ou conjuntamente em várias partes do globo, todos são parte da mesma família. As raças que se criaram a partir dali constituem partes da mesma família. Vamos ouvir o comentário do espírito Miramês falando sobre o nascimento do homem. Ele diz: a raça humana surgiu em diferentes pontos da terra e em épocas variadas. Invadiu o solo terreno em busca de lugares adequados para sua sustentação biológica, bem como para se apresentar sob diferentes formas, mas sendo o mesmo homem, com a função primordial de subir despertando os seus talentos em estado de sono, no centro da alma. Observa a filogenia das espécies e notarás as variações das coisas e dos seres viventes, na procura do mais perfeito, que a razão te dará a resposta. Tudo é movido para a frente, tudo empreende jornada procurando a luz e melhorando as próprias condições físicas, morais e espirituais. Esta é a lei que sustenta a harmonia da criação e certamente é a vontade de Deus. As raças surgiram por afinidade a determinadas regiões e ali trabalharam e cresceram. Entretanto, nunca uma raça foi entregue ao seu próprio destino, como se fossem o espaço e o tempo que cuidassem das suas necessidades. Deus é Pai bondoso e santo. Todas as raças, desde o princípio,
foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos, que cuidaram e cuidam das suas ascensões. Eles são os benfeitores que não se esquecem dos seus tutelados, que dão mais